Antônio dos Milagres. Meus irmãos e minhas irmãs, a fé é viva quando são as obras que falam. Com alegria e um desejo de ardente caridade, iniciemos o 10º dia da trezena em honra a Santo Antônio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você conhece pessoas invisíveis? Não? Então é sempre caridoso com todo aquele que se aproxima de você, seja quem for. Santo Antônio nos ensina que a fé é viva quando são as obras que falam. As palavras estão presentes em todo momento do nosso dia e como é difícil nos silenciarmos um pouco. Corremos o risco de levar uma vida tão cheia de belas palavras e tão vazia de boas obras. Eu convido você a vivermos como ele viveu, a fazermos o que ele fez. Disse-nos Santo Antônio: cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Estamos saturados de palavras, mas vazio de obras. Afinal, se Deus nos amou ao ponto de nos dar o seu amado Filho, também nós devemos amar-nos uns aos outros. E foi isso que Antônio fez e ensinou ao mundo. Ateou o fogo da caridade por onde passou, amou e fez, não somente falou. Você tem vivido dessa forma coerentemente com o Evangelho? O próprio Santo Antônio nos disse que se uma pessoa se diz ser religiosa e não se propõe cuidar da língua, fala mal, julga, critica, faz intriga, mente, enfim, a religião dessa pessoa é vazia. Quantas pessoas falam de Deus, rezam diariamente, mas lhe falta caridade falando mal da igreja, do Papa, dos bispos, dos irmãos de comunidade. Se alguém diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, aquele irmão que está à sua porta, que está à esquina, na praça, no ônibus, no ambiente de trabalho e até mesmo dentro da própria casa ou da igreja, esse não ama a Deus de verdade. A caridade é uma virtude que exige de nós amarmos, praticarmos e ensinarmos uns aos outros essa virtude. Foi assim que o querido santo, Santo Antônio, fez. Seus pais não se deixaram vislumbrar pela quantidade de bens que possuíam. A caridade desinteressada e posta em prática pela família do pequeno Fernando, seu nome de batismo, em muito inspiraria a atuação que ele teria junto aos pobres e desamparados nos anos seguintes. Ninguém que passasse por dificuldades e recorresse a Santo Antônio ficava desatendido. Ele sempre foi exemplo de amor a Deus e ao próximo, porque é um e o mesmo amor com que se ama a Deus e o próximo. Nada passava despercebido aos seus olhos e sentidos. Certa vez, alguém bateu à porta do convento pedindo algo para comer. O irmão que atendeu disse que não havia nada além daquilo que os irmãos iriam consumir. Antônio ouviu e disse que poderia dar tudo o que houvesse no cesto, esvaziando, e que não era para se preocupar, porque Deus ajudaria. O frade cumpriu a ordem e, quando retornou, o cesto estava repleto de alimentos novamente. Ou ainda, quando ele e mais alguns irmãos estavam caminhando para o funeral de São Francisco, pararam numa casa para pedir alguma coisa para comer. Uma senhora os surpreendeu com tamanha alegria e generosidade. Emocionada com os religiosos da sua casa, ela fez questão de procurar as suas melhores louças para servi-los, com uma boa refeição e um bom vinho tirado de um tonel. Mas um pouco afoita, a senhora acabou derrubando e quebrando um de seus copos. Nervosa, foi ao armário em busca de outro. Antônio percebeu a tristeza da mulher e rezou. Quando retornou à mesa, o mesmo copo estava intacto. Ainda no meio daquela confusão, a senhora não percebeu que havia deixado a torneira do barril aberta e assim desperdiçou todo o vinho. Antônio rezou novamente e quando eles partiram, saciados e felizes, a dona da casa ficou surpresa. O tonel de vinho que estava vazio estava cheio novamente. Esse é o nosso Santo Antônio, exemplo de amor, de caridade, e é a ele que agora nós fazemos os nossos pedidos. Oremos. Ó Santo Antônio,
que nos ensinais a verdade tanto pela palavra como pelo exemplo. Nós vos imploramos que nos conserve na fé de nossa Igreja, que arranque de nossos corações todos os erros e falsidades. Que os governantes e os magistrados exerçam a justiça com equidade e para o bem do povo. Ó Santo Antônio, exemplo de caridade, nós vos pedimos a graça de nunca faltar pão e alimento em nossa mesa. Ajudai-nos a buscar sempre o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Acendei em nossos corações a chama da divina caridade e do amor fraterno, para vermos sempre os mais necessitados, estendendo-lhes a nossa mão e repartindo com eles o pão que nos mandastes, através do trabalho honesto, a fim de que, unidos a Cristo, possamos vos louvar para sempre. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram, digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, exemplo de caridade, rogai por nós. Meu irmão e minha irmã, amanhã estaremos juntos para rezarmos o 11º dia de nossa trezena em honra a Santo Antônio aqui na Rede Vida.